Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas. Pelo visto nós estamos gravando, tá tudo certo aqui. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Então eu quero mostrar uma figura muito interessante que eu achei navegando aqui pela internet, um espaço rico e maravilhoso, cheio de conhecimento, se você souber usar. Se você não souber usar, você vai ser bombardeado por notícias falsas e você vai ser enganado. Você vai estar cheio de desinformação e não informação. Então, se você é uma pessoa que é bem informada, você vai procurar mais de uma fonte. E, inclusive, se você for uma pessoa extremamente crítica, você vai além. Você quer saber o que as pessoas como você pensam e o que as pessoas que pensam diferente de você, o que elas pensam. Isso é o mais interessante, é você querer saber o que o outro, que é totalmente diferente de você, pensa. Tentar entender o porquê ele pensa e qual argumentação ele usa para pensar dessa forma. E isso faz com que você confronte os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de argumentar, e assim você cresce e você expande a sua mente, o seu conhecimento de uma forma muito maior do que você só curtir, só ter no seu Facebook pessoas que pensam como você. Você só ver notícias que concordam politicamente com você. Por mais que isso te estresse, de alguma forma, eu sei que estressa, mas é uma forma de você ficar bem informado e saber o que as outras pessoas pensam em relação ao que você pensa. Fugi totalmente do assunto, não era nem isso que eu ia falar, mas como eu falei de internet, aí veio o assunto, enfim, fechando esse assunto internet, que é para tecnologia da informação, tecnologia como recurso pedagógico, é para outras disciplinas que vocês, se não viram, vão ver em algum momento do curso de vocês. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um olho à minha esquerda, acompanho o cursor do mouse, eu tenho um olho e a região do visível ela é uma região muito pequena em comparação ao espectro de ondas que existem na natureza até onde nós conhecemos. Então, esse espectro de luz visível, ele é muito ínfimo. Nossos olhos só conseguem captar certa quantidade de radiação. Então, nós temos dentro do vermelho uma radiação de 700 nanômetros. Aí vem o laranja com uma radiação em torno de comprimento de onda em torno de 600 nanômetros. 580 o amarelo, comprimento de onda. 550 o verde, comprimento de onda. 475 comprimento de onda no azul celeste, 475 do azul celeste, 450 comprimento de onda em torno do azul, entre o azul escuro e o azul mais próximo ao violeta, nós temos 400 nanômetros de comprimento de onda. Só que essas são as cores que nós conseguimos ver, tá? A maioria das pessoas conseguem enxergar. Só que nós temos outros tipos de onda eletromagnética que nós não conseguimos ver. Inclusive, cada tipo. E essa frequência, perceba que quanto mais eu me afasto aqui das ondas de rádio, quando você aumenta a frequência, você aumenta a quantidade de energia. Tá aqui a setinha, ó. Quando você passa do raio-x, você aumenta muito a energia. Tanto é que o raio-x e os raios ultravioletas já são radiação ionizantes. Elas conseguem arrancar elétrons. Inclusive,
Eu acho que eu falei em algum momento na aula para vocês da importância de se utilizar o bloqueador solar, o protetor solar, justamente por causa dessa radiação ultravioleta, que é uma radiação mais energética do que a luz visível, e é justamente essa radiação que faz com que seja arrancado elétrons de determinados átomos, não é qualquer átomo, é um átomo específico, numa frequência específica, ele consegue arrancar e, consequentemente, numa desorganização celular, ele acaba provocando aí um câncer de pele. Então, menos energética a onda é. Então, as ondas de rádio têm comprimentos de onda muito grandes. Isso quer dizer que são ondas que possuem pouca energia. Mas em comparação ao raio-x, eu tenho ondas com energia muito grande e com comprimento de ondas pequenos. Tanto é que o profissional da radiação, do raio-x, ele é um profissional que ele tem uma quantidade na legislação, ele tem uma legislação específica, ele não pode atuar nessa profissão por muito tempo. O tempo de atuação dele é reduzido, eu não me recordo agora quanto tempo, mas a radiação já. O tempo de atuação como profissional da tecnologia, tecnólogo técnico em radiação, eles têm um período curto para atuarem nessa área. E sem falar que ele tem uma série de benefícios, porque os raios-x, eles se acumulam no organismo humano. Por que eles se acumulam? Porque é o tipo de raio que arranca elétron e esse elétron pode se ligar a outros átomos, ficando assim no corpo humano. Sem falar que essa radiação, o raio-x ele já é muito prejudicial se você tem contato frequente com a radiação. Então, quando você vai ao dentista, quando você vai fazer uma tomografia do crânio, para quem nunca fez, eu já fiz para saber se sou realmente doido ou não. Então, eu coloquei um avental de chumbo que protegia meus órgãos internos dessa radiação, mas minha cabeça foi radiada por tudo quanto é lado. E depois eu fui ver o resultado impresso da tomografia do cérebro e a técnica em raio-x olhou grosseiramente, porque ela não é ensinada a ler os resultados da tomografia, que é um raio-x, só que um raio-x específico. E ela disse, olha, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo com a sua cabeça. Eu disse, mas eu não tô tão certa assim. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Então esses profissionais, eles trabalham pegando aquela radiação, por mais que eles não fiquem o tempo todo ali, aquele ambiente, as paredes, todos os equipamentos, tudo que está ali ao alcance, está com radiação muito maior do que o normal. Então, as pessoas ficam ali naquele ambiente com radiação alta e estão submetidas a esse tipo de radiação, correndo o risco de desenvolver câncer e outras doenças malignas aí. Então, portanto, a legislação protege essas pessoas que atuam profissionalmente com radiação. Vamos falar de um tópico novo, que é onda de matéria. Eu falei para vocês que a onda eletromagnética, ela se comporta como partículas. Elas têm partículas que são os fótons. Então, alguém em determinado momento disse, se onda eletromagnética emite partículas, se comporta como partículas, então por que partículas
não se comportam como ondas. Será que essas partículas se comportam como ondas? Vamos ver se essas partículas se comportam como ondas? Então, começou ali um debate sobre onda de matéria. O que seria onda de matéria? Onda de matéria seria um pedaço de matéria muito pequeno, tão pequeno quanto o fóton, e nesse momento em que esse pedacinho de matéria é muito pequeno, ele acaba se comportando de forma muito análoga ao fóton. Então, a radiação, da mesma forma que os fótons, eles podem ter contato com os elétrons eles podem emitir radiação. Então, elétron, que é matéria, e fóton, que se comporta como matéria, mas não é matéria, podem entrar em contato, podem interagir, e o elétron ele pode emitir essa radiação para o espaço ou para o meio onde ele está. Então, nós temos aí uma relação de emissão e absorção de energia. A emissão e a absorção de energia vai acontecer dependendo da intensidade da luz? Não depende da intensidade da luz, da intensidade do fóton. E sim, depende da intensidade de frequência, ou melhor dizendo, depende da frequência. Então, não adianta eu ter uma intensidade gigantesca se eu não tenho uma frequência ideal. Percebam lá na foto que eu mandei para vocês sobre as frequências, que cada lugar tem um comprimento de onda e uma frequência específica. Então, não adianta eu querer fazer com que interaja uma onda de rádio com uma onda de rádio com o espectro de uma onda ultravioleta. Como é que eu vou conseguir fazer com que as duas interajam se elas têm comprimentos de ondas diferentes, se elas têm frequências diferentes? Não dá. Para que eu consiga fazer com que duas ondas interajam, elas precisam ter as mesmas características, elas precisam ter as mesmas os mesmos comprimentos de onda, a mesma amplitude e, consequentemente, a mesma frequência, porque todos esses termos estão intimamente ligados. Não dá para ter um sem ter o outro. Então, percebam aqui, eu estou mostrando para vocês como que o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que nós temos, inclusive ele está excluído ali um pouquinho da nova tabela periódica, justamente porque ele se comporta de uma forma totalmente diferente dos outros átomos. É um átomo muito simples, junto com o átomo de hélio. Inclusive, existe uma relação muito próxima do hidrogênio e do hélio, que a gente vai falar depois em relação ao nosso Sol, ao nosso sistema solar, a nossa estrela Sol. Então, percebam que na faixa que eu tenho aqui, na primeira faixa, eu tenho aqui 410, 434, 486 e pula para cá para 656 nanômetros. Isso quer dizer que esse é o espectro de emissão de energia do átomo de hidrogênio, que o átomo de hidrogênio só consegue emitir esses comprimentos de ondas aqui. Se ele só consegue emitir esses comprimentos de onda aqui, então isso quer dizer que esse é o espectro de absorção aqui do hidrogênio. Então ele consegue absorver essas partes coloridas e ele emite essas partes específicas aqui. Então, quando você fala de substância em si, qualquer substância da tabela periódica,
ele vai ter um espectro ou de absorção e de emissão de energia. E esse espectro, o que define ele? Define a organização interna desse átomo. Se os elétrons estão mais ligados ao núcleo ou não, como é a eletrosfera desse átomo, como é o núcleo desse átomo, se os elétrons estão mais próximos do núcleo, se estão mais distantes do núcleo. Então, existem uma série de fatores, inclusive subatômicos, que vão definir o espectro de emissão ou de absorção de energia de um determinado elemento químico. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu não gosto de usar essa palavra clara, vamos reformular. Eu espero que tenha ficado inteligível para vocês a forma como eu expus aqui com essa imagem em relação à emissão e absorção de energia. Então, até certo tempo atrás, até 1930 ou algo do tipo, o que se conhecia sobre o átomo era pouquíssima coisa. Então, as propriedades do átomo, elas foram sendo descobertas, inclusive a gente conhecia mais sobre o fóton do que sobre o átomo, mais ou menos nesse período aí, 1915, 1910, nós conhecíamos mais sobre os fótons do que sobre os átomos em si. Inclusive, o elétron só foi comprovado cientificamente em 1927 pelo filho do J.J. Thomson, que descobriu justamente partículas, tá? E enquanto que o comportamento do elétron enquanto partícula, e o filho dele encontra o comportamento dele de acordo com o comportamento do elétron de acordo com a experiência que Davidson e Germer faz em 1928. Sendo assim, quando eu mostro para vocês que o núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons, você diz, olha para mim, não olha porque não pode ver que eu estou gravando, mas você vai dizer, professora, mas isso eu já sabia. Mas isso a gente sabe hoje. Naquela época ninguém sabia como era o núcleo e se tinha um núcleo. Então, passado o tempo, constatou-se, não, tem que ter um núcleo. Mas do que é feito esse núcleo? Aí provou-se que tinha um próton. Mas só o próton não vai dar estabilidade para a matéria precisa ficar estável. E aí se descobriu o nêutron. E aí essa ideia de átomo indivisível, pera lá, mas dá para dividir, dá para tirar o elétron e o núcleo. Não, mas dá para dividir mais ainda. Mais ainda? Tira o próton e tira o nêutron do núcleo. Então, o núcleo é divisível? E o nêutron e o próton, eu posso dividir mais ainda? Por incrível que pareça, hoje pode. Mas na época a gente não tinha a menor ideia. Então, percebam que dentro do nêutron e dentro do próton eu tenho aí o D em diferentes proporções. Então, o D é o down e o U é o up. São partículas que compõem os prótons e os nêutrons e que juntas formam os núcleos atômicos. E essas proporções elas vão ser variadas. Então, hoje nós sabemos que a estrutura da matéria, tudo que nós vemos, tudo que nós somos, inclusive parte matéria, nós somos matéria, emitimos partículas. Eu acho que fica melhor o termo partícula, porque aí eu posso inserir o fóton. Então, nós todos somos partículas,
somos constituídos de elétrons, de prótons, de nêutrons, inclusive de fótons, porque nós temos uma temperatura e a nossa temperatura ela emite radiação e essa radiação está dentro do espectro do infravermelho. Sendo assim, a matéria ela acaba adquirindo. Do que é feita a matéria? A matéria é feita de elétrons, de prótons e nêutrons. Então, essa matéria ela vai se comportar em termos subatômicos como se comportava o fóton, ora se comportando como onda, ora se comportando como partícula. E percebam que o próton só foi cientificamente descoberto em 1932. Primeiro se descobriu o elétron, depois se descobriu o próton e até então o núcleo era já cogitava-se a ideia de que o núcleo era assim divisível. Então a matéria, assim como a luz, ela pode apresentar um comportamento dual. Então a matéria ela pode se comportar como onda e as ondas podem se comportar como matéria. Tanto é que nós temos uma experiência muito famosa, conhecida como efeito Compton, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, que é justamente o choque, eu acho que eu já até mostrei para vocês, é o choque de um fóton com um elétron. Então o fóton, quando se choca com o elétron, é como se fossem bolinhas de bilhar. É como se eu estivesse jogando um elétron com outro elétron, mas o fóton não tem massa, não tem matéria. Então, como que ele se comporta dessa maneira? E todas essas respostas elas vão surgindo aos poucos ao longo do século inteiro. Só se estudava basicamente na física, a física quântica. Então, esse jogo de bilhar eterno aí dos átomos forneceram grandes avanços científicos, inclusive na eletrônica. Tem um ciclotron, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, inclusive o papai tinha uma caixa amplificada que tinha esse nome, eu não sei se era uma marca, não sei se era um tipo de caixa de som. Então o ciclotron é um evento que ocorre ali da matéria se combinando, se comportando como ondas. E nós temos um acelerador de partículas, inclusive aqui no Brasil, não me recordo onde, posso fornecer, pegar umas fotos para vocês e mostrar. E inclusive seria muito bacana se a gente pudesse pegar a turma e visitar o acelerador de partículas. Infelizmente a gente não tem, a gente está em meio a uma pandemia, a gente poderia até tentar, mas a gente está em meio a uma pandemia, provavelmente a uma eminente segunda onda, então protejam-se. Mas fora isso, eu queria muito que nós estivéssemos em um outro momento, para que a gente tivesse pelo menos a possibilidade de tentar visitar um acelerador de partículas, tá? Então, eu queria nessa aula introduzir esse aspecto mais ondulatório da matéria, que vocês vão conseguir entender a partir do momento em que eu começar a destrinchar alguns experimentos e alguns acontecimentos que foram sendo relacionados ao comportamento da matéria. Inclusive, eu não posso nem falar muito, porque alguns de vocês estão com alguns experimentos que é justamente o que eu quero mostrar para que vocês demonstrem, na verdade, para que eu possa explicar e falar um pouco sobre esses experimentos que vocês estão realizando.
Então, por hoje, eu fico por aqui e até porque vocês precisam colocar em dias os vídeos que estão atrasados, alguns, é claro. Então, eu fico por aqui. Na próxima aula, inclusive eu já tenho a próxima aula pronta aqui e só aguardo vocês na segunda-feira com as nossas aulas de novo. E segunda-feira, pelo visto, é a nossa última semana, né? Dia 10 termina a nossa disciplina, se eu não me engano. Deixa eu só verificar aqui. Dia 8, né? Dia 8 termina, teoricamente, a nossa disciplina. Então, eu vou continuar fazendo as minhas aulas e gravando as aulas e disponibilizando para vocês a partir de segunda, porque eu tenho um TCC para corrigir e vou estar aguardando vocês enviarem os vídeos e os trabalhos escritos para eu lançar logo a primeira nota de vocês. E para a segunda avaliação, eu acho que a melhor opção é pegar resumo de cada aula que vocês assistiram e me entreguem esse resumo, eu vou ler e de acordo com o resumo, com o que vocês entenderam, de acordo com como eu abordei a aula e etc. Aí a gente vai lançando as notas de vocês. Ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem, conversem, não tenham medo, eu não mordo. O que eu tinha de morder, eu mordi na infância, segundo minha mãe. Então, eu sou um ser bastante amigável até, tá? Então, não tenham medo de falar comigo, porque eu não brigo. Eu só brigo quando merece, tá? Então, sendo assim, me despeço de vocês. Aproveitem as aulas, façam um resumo de vocês, não esqueçam. Eu quero as principais ideias de cada aula que nós tivemos desde o início e assim a gente pode estar marcando uma aula exclusiva e online para que eu possa ver o rostinho de vocês e para que a gente possa fazer um apanhado geral do que foi a disciplina. Pode inclusive ser no último dia de aula, a gente pode estar fazendo isso. Então, me despeço de vocês outra vez, já perdi as contas. Até a próxima aula. Antes de terminar, tem um momento linear do fóton aqui para eu mostrar para vocês. Olha só, já tinha até esquecido. Então, o momento linear, esse momento é Rho, tá? Não é P, porque eu não consegui colocar aqui, achar a ferramenta matemática. Mas Rho é igual a energia sobre a velocidade da luz. Então, o momento linear do fóton, se o fóton se comporta como matéria, então ele tem momento linear. E momento linear, pelo que eu saiba, é energia sobre matéria, mas não tem matéria, fóton não tem matéria. Então, como fica o momento linear? O momento linear fica energia sobre velocidade da luz. E era isso que eu queria que vocês soubessem. Guardem essa equação, porque ela é muito importante. Sendo assim, agora é tchau de verdade e até a próxima aula.